Ok, então vamos à nossa videoaula de interface do Photoshop, né? Vamos ver como as principais funções da interface. Aqui em cima, então, né, temos o menu. Eu estou usando o Photoshop em inglês. Se vocês estiverem usando o Photoshop em português, alguns comandos, pelo menos o nome deles, vão ser diferentes. Os que eu lembrar, eu vou falar. E o resto é só procurar, que não é tão complicado assim de encontrar. Mas, enfim, eu estou usando em inglês. Então, aqui em cima temos a barra de menus, né, comum a vários softwares, né? O menu arquivo para abrir um novo arquivo, para abrir imagens, para salvar, enfim, para imprimir, comandos básicos, né? Menu edit com funções básicas também. O menu image, onde a gente consegue acessar propriedades e fazer modificações nas imagens. O menu Layer, que é o menu Camadas, no Photoshop em português, que que são comandos para as camadas das nossas imagens. O menu Type, que é só para textos, deve estar como texto no Photoshop em português. O menu Select, para tratar de seleções. Os filtros, então, no menu Filter, todos os filtros de imagem. Esse menu 3D aqui só está presente na versão Extended do Photoshop. Se for uma outra versão, eu acho que é básica, eu não lembro o nome da versão, enfim, mas é só na versão Extended que tem o menu 3D, para trabalhar com objetos 3D. O menu View, então, com opções de visualização. O Window com configurações que no Photoshop em português é janela, com configurações da interface da área de trabalho do Photoshop, e o menu ajuda com comandos de ajuda, certo? Aqui em cima nós temos, logo abaixo nós temos a barra de menus das ferramentas, ou seja, cada ferramenta que eu selecionar na barra aqui do lado, muda a barra aqui embaixo. Então, a ferramenta mover tem as suas seleções aqui em cima. A ferramenta seleção tem as suas opções aqui em cima. E assim sucessivamente para cada ferramenta que a gente escolher, tem as opções aqui em cima. Ok? Aqui ao lado temos os painéis com várias funções, tá? A gente consegue acessá-los pelo menu Window. Então, os que estão ligados, por exemplo, Color, Adjustments e Layers, são os que têm o checkzinho aqui do lado, a marquinha. Então, eles estão ligados aqui do lado. Se eu quiser desligar, eu desligo e o painel some. Logo aqui em cima, temos esse botão que tem algumas áreas pré-definidas. Então, Essentials é o básico. O Photoshop começa sempre assim. Se eu quiser trocar, se eu estiver trabalhando com outras finalidades, por exemplo, como fotografia, eu tenho barras aqui que se ajustam ao fluxo de trabalho com fotografias. Se eu estiver trabalhando com 3D, então ele abre os menus 3D. Se eu estiver trabalhando com animações, então ele abre o menu Motion com painéis mais usados para animações. Isso tudo é customizável, isso tudo pode ser salvo de acordo com as preferências de cada um, de acordo com o fluxo de trabalho de cada um. Certo? Eu vou deixar no Essentials para ficar padrão como está. Isso pode ser acessado também aqui pelo Window, né, janela, Workspace. Eu posso também resetar, eu posso salvar uma nova área, enfim, eu posso customizar tudo isso. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Sim, e aqui embaixo também nós temos o Mini Bridge, que é uma ferramenta que nós não vamos utilizar, é mais para organização de arquivos, geralmente usado por fotógrafos que trabalham com grandes quantidades de imagens, tá? Provavelmente nós não vamos utilizá-la. E essa timeline aqui é para criar animações. Também provavelmente nós não iremos utilizá-la, mas só para vocês saberem
o que que é uma e o que que é outra que ficam ali embaixo escondidas, certo? Ok, então, só 2 cliques em cima ela minimiza. Vamos abrir então uma imagem para nós começar a vermos as ferramentas principais e os atalhos mais utilizados para trabalhar com o Photoshop. Ok, vamos lá então, File Open. Ele abre as imagens, enfim, como qualquer programa. Vamos abrir uma imagem. Ok, então eu tenho a imagem aberta aqui. O layer dela já vem setado aqui como background, né, como fundo da imagem, é o layer padrão, né? E vamos ver primeiro como navegar por essa imagem, tá? Comandos que vão ser utilizados o tempo todo. Basicamente são os comandos de zoom, né, que a gente tem a ferramenta aqui embaixo, já vamos começar com ela, a ferramenta zoom, tá? Eu consigo, clicando com o botão esquerdo e arrastando para a direita e para a esquerda, eu aproximo e afasto o zoom. Particularmente, a ferramenta, essa daqui, eu quase nunca clico aqui e abro ela. Por quê? Porque a gente tem atalhos que fazem isso, tá? Ctrl mais, eu aproximo a minha imagem e Ctrl menos, eu afasto. Então, trabalhar com atalhos no teclado é sempre mais vantajoso do que ir até lá e clicar e usar a ferramenta. É mais rápido, mais eficiente. Então, Ctrl mais, eu aproximo a imagem, Ctrl menos, eu afasto. Ctrl zero, eu coloco o tamanho dela no tamanho da tela. Então, ela vai sempre ficar do tamanho da tela, com Ctrl zero. Então, Ctrl mais, Ctrl menos e Ctrl zero, ela fica do tamanho da tela. Outra ferramenta importante é essa ferramenta aqui do lado, a mãozinha. Que ela serve para quê? Ela serve para a gente navegar pela imagem, né? É chamado Pan. Tá? Também eu nunca vou até a ferramenta e clico nela. Eu sempre aperto a barra de espaço e aí o cursor vira a mãozinha. E aí eu consigo mexer na imagem. Então, com a barra de espaço, eu consigo navegar pela imagem quando ela está aproximada na tela. Ok? Vamos ver rapidinho as ferramentas aqui do lado, para que elas servem. Algumas eu vou gravar vídeos especialmente sobre elas, mas vamos dar uma passadinha bem rápida para ver as funções principais das ferramentas aqui do lado. A primeira é a ferramenta mover. No momento eu não tenho nada na tela que possa ser movido, por isso eu não consigo mexer nada. Vamos criar qualquer coisa aqui, criar uma forma, certo? Uma forma que estava definida aqui. E aí sim eu consigo, então, mexer a forma. A mesma coisa se eu tiver mais layers aqui, depois nós vamos falar sobre layers, eu consigo mexer elementos na tela. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Logo abaixo a ferramenta seleção, tá? As seleções mais comuns, a seleção retangular, a elíptica e a de coluna e linha. Então, né, para criar seleções na minha imagem, consigo criar uma seleção e mexer, apesar de não ser a melhor forma de fazer isso, né, só para ilustrar para que serve a ferramenta seleção. Aqui embaixo também é para fazer seleções, só são seleções diferentes. Também nós vamos ver qual a função de cada uma delas. Essa é para criar uma seleção livre, enfim, tem vários métodos de selecionar imagens. Para tirar a seleção da tela, também um outro atalho importante é Ctrl D. Tá? Então eu criei uma seleção, e aí eu tiro ela da tela, Ctrl D. Eu desabilito todas as seleções, que está aqui em Select, Deselect. Né? Desselecionar é Ctrl D. Ok? Logo abaixo também são ferramentas de seleção, a varinha mágica e a Quick Selection, que é a seleção rápida. Também são ferramentas que atuam para selecionar a imagem. Em outras aulas nós vamos ver certinho qual a função delas e como usá-las. Aqui está a ferramenta de corte da imagem, o crop, né? Se eu quiser cortar a imagem em um tamanho diferente, eu consigo com essa ferramenta aqui. Eu posso cortar a imagem tanto em tamanho, quanto
rotacionar, né? Ter uma rotação diferente da minha imagem. Então eu consigo cortar apertando Enter, eu corto e a imagem fica com um novo tamanho. Certo? Ctrl Z. No Photoshop vocês vão ver uma coisa assim, ó. Se vocês apertarem Ctrl Z uma vez, ele vai voltar uma ação. Ctrl C de novo, ele desfaz. Ele volta a mesma ação. Então vocês vão ficar sempre empacados aqui nesse Ctrl Z. Para voltar mais vezes é Ctrl Alt Z. É Ctrl Alt Z. Só como eu estava com o crop ligado aqui, ele não estava voltando. Então tem que primeiro cancelar o crop e aí sim eu consigo voltar. Ctrl Alt Z. Aí eu volto mais etapas na minha imagem. Ok? Ctrl D de novo para desselecionar. Logo abaixo a ferramenta conta-gotas. Eu consigo escolher qualquer cor de pixel da tela. E não só de cima da própria imagem, como da própria interface do Photoshop. Ele deixa pegar qualquer pixel que esteja na tela. E pegar a cor dele e joga aqui na cor de primeiro plano. Ok? Então, para isso serve a ferramenta conta-gotas. Tem algumas outras ferramentas aqui dentro, mas provavelmente não iremos utilizá-las também. Essa é a ferramenta Spot Healing e o Healing Brush. Provavelmente teremos também uma aula só sobre elas em conjunto com a ferramenta Clone, que é para restaurar imagens, enfim, consertar imperfeições e muitas outras funções que tornam essas ferramentas bastante úteis. Então eu vou reservar uma aula inteira só para elas, certo? Aqui no meio tem os pincéis, tá? Então os pincéis têm várias configurações também que a gente pode utilizar e que a gente vai utilizar para fazer pinturas, certo? Então nós vamos utilizar, provavelmente eu vou fazer uma aula, um vídeo inteiro só sobre pincéis também. Então por hora vamos passá-lo. Esse é o Art History Brush. É um pincel artístico para criar pinturas. Não é muito usado, então não vou parar muito aqui nele. Essas são as ferramentas para apagar. São as borrachas, né? A borracha comum, onde eu apago a imagem. A borracha de fundo, então ele tenta apagar baseado em cores, enfim, né? E a borracha mágica, onde ele tenta apagar baseado nas cores, né? Então ele tenta apagar até uma certa tonalidade de cores, ele tenta apagar na minha imagem. Enfim, vamos ver mais detalhadamente isso mais para frente também. Aqui nós temos a ferramenta gradiente, a ferramenta de pintura, né? O balde de tinta, né? Onde a gente consegue preencher também baseado em cor, a gente consegue preencher com uma cor específica. Essas duas ferramentas, a Blur e a Dodge e Burn, são mais usadas em fotografias. Provavelmente nós não vamos utilizá-las muito. Então, por hora, deixamos elas quietas aí. A ferramenta caneta, né, para criar vetores, né, criar linhas de vetores. Nós vamos utilizá-la mais para frente também, certamente iremos utilizá-las, porque dessas linhas a gente pode criar seleções, pode criar pinturas, pode criar traços, enfim, dá para fazer um monte de coisas com essas linhas aqui. Então, mais para frente nós iremos trabalhar mais detalhadamente a ferramenta caneta. Ok? Logo abaixo a ferramenta texto, né? Para criar textos em cima da imagem, certo? Então, vamos trabalhar mais detalhadamente também essa ferramenta mais para frente. A ferramenta de seleção de vetores, então quando a gente cria seleções quando a gente cria vetores com a caneta, a gente consegue selecionar com essa ferramenta aqui embaixo. A ferramenta formas, né, onde a gente pode criar retângulos, elipses, polígonos, linhas ou formas customizadas, né? A gente pode criar umas formas diferentes aqui, por exemplo. Aqui eu tenho carregado várias formas, então eu posso criá-las
de modo bem fácil, ok? Aqui embaixo então a mãozinha e o zoom que eu já comentei com vocês. Aqui embaixo são as cores, né? Eu tenho a cor de primeiro plano e a cor de fundo, a cor de segundo plano. Eu posso trocá-las clicando nessa setinha aqui. Eu troco a cor de fundo com a cor de primeiro plano, né? Aqui eu reseto ela sempre para o preto na frente e o branco atrás. Então, se eu trocar as duas cores e quiser voltar para o preto e branco, eu só clico nesse botãozinho aqui, ok? Ou com a tecla D. Outro detalhe bastante importante é que quando a gente deixa... é que toda a ferramenta tem o seu atalho. Então, se a gente deixa o mouse em cima, ele já abre o atalho de cada ferramenta. Então, por exemplo, a ferramenta Brush, né, o pincel, é o B. A borracha é o E. Né? E essas que tem a setinha do lado aqui, tem mais opções dentro. Então, se eu segurar o mouse nela, eu consigo abrir mais ferramentas aqui dentro de cada uma. Que também pode ser, por exemplo, todas aqui tem o atalho C, a ferramenta Crop. Então, se eu apertar C no teclado, ele vai selecionar a ferramenta padrão que está aí. Se eu quiser trocar, eu aperto Shift C, eu acesso as outras ferramentas que estão lá dentro. Mesma coisa com a borracha, Shift E, eu acesso as outras borrachas. Certo? Aqui embaixo, esses últimos botões aqui para criar seleções rápidas, né? Aliás, para criar máscaras de seleção, nós vamos ver isso mais para frente também. E esse último botão aqui alterna os modos de visão. Eu consigo trabalhar com o Photoshop em tela cheia, por exemplo. É bom para ver imagens, enfim, e o atalho para isso é a letra F. Então a gente consegue visualizar imagens grandes na tela sem nenhuma barra de ferramenta em cima. Então a tecla F serve para isso. E a tecla Tab também esconde as barras, aumentando o meu espaço de trabalho para a imagem, enfim. Ok? Os painéis, aqui do lado nós vamos utilizando eles de acordo com o que nós estivermos fazendo, então não vou falar sobre eles agora. E, a princípio, isso é o básico de Photoshop por enquanto.